aqui, né? Dá uns minutinhos. Esperar a hora estar, que ela chama. Então, assim que você estiver pronta, você já chama que a gente já abriu aqui, tá? A gente conversa, né? Conversando algumas coisas. E... Dá boa noite, né? Isso. A gente já tá chegando, já tem gente chegando, Ismael. Olá, Ismael, tudo bem? Ismael tá fazendo um serviço pra gente. Paulo Jorge, Érica, Mariana, tudo bem? Rosane. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Daqui a Mais pouco. alguns minutinhos. Olá, Ana Lúcia, seja bem-vinda. Mais alguns minutinhos para iniciarmos. Estamos em duas. Já vamos convidar mais uma das benditas que está em outra localidade. Estamos juntas para, né, um pequeno afastamento para caber no celular, para que as três possamos participar. Olá, Ismael, tudo ok? Bacana. Boa noite, Ana Lúcia. O tema de hoje vai ser bem interessante, com certeza. Eu acho que já vamos nos apresentar, porque nem todos conhecem as três, então é muito importante que a gente coloque um pouquinho para vocês do nosso dia a dia e tudo mais. Estamos aqui hoje para bater um papo bem interessante. Vocês participem também com sugestões, com dúvidas. Deixando as perguntas no decorrer, nem tudo a gente vai respondendo no início, mas com o decorrer da apresentação também a gente já pode ir respondendo as questões que vocês vão colocando aí. E se ficar alguma coisa em aberto também, a gente pode responder no direct também em seguida. Ou a gente grava vídeos, pequenos vídeos, para tirar as dúvidas e lança no Instagram. E aí vocês podem acessar. Boa noite, Sinira Sois, seja bem-vinda, maravilhosa. Então, na verdade, hoje a gente não veio fazer uma live de perguntas e respostas, de tirar dúvidas. Na verdade, eu acho que o grande objetivo das lives aqui, das benditas, é justamente gerar uma nova cultura sobre arquitetura. Ah, que bacana, Ana Lúcia, que ótimo. Ok, que ótimo. É muito comum, né, começando aí dando um pequeno panorama com essa visão de Ana Lúcia, é muito comum que as pessoas façam realmente suas intervenções em casa, isso é tranquilo e isso não é um problema. Pequenas intervenções realmente é passível de a gente estar trabalhando em casa, mas existe uma série de outras situações, de outras possibilidades, ferramentas que podem agregar nesse seu dia a dia, exemplo de Ana Lúcia que acabou de colocar aí o que ela está vivendo. Dá para você fazer em casa a sua própria obra, mas ao mesmo tempo ser algo mais eficiente, né, mais assertivo e mais custo-benefício também, tudo isso. Vamos falar sobre isso hoje. Às vezes a pessoa também começa a obra e não sabe como dar continuidade ao que começou, né? Então a gente, como arquitetas de conhecimento, podemos dar umas orientações para que a obra que você está fazendo não impacte, como diz as pessoas. Está empacada em alguma coisa, algum detalhe que não sabe como fazer. Às vezes o pedreiro também não tem uma orientação como fazer daquela forma melhorada. E aí a gente pode auxiliar nesse sentido. É por isso que o tema da live de hoje é justamente assim, o que você realmente vive no seu dia a dia na sua casa. Né? Se você realmente vive de acordo, se a sua casa hoje atende às suas necessidades e se realiza os seus sonhos também, isso é muito importante, porque casa é parte essencial da nossa vida, é onde vivenciamos boa parte de tudo que temos, é o nosso refúgio, é o nosso local, é nosso templo sagrado. Então, de qualquer maneira, a casa precisa sempre estar evoluindo de acordo com a nossa evolução. Uma casa que você construiu há 10, 20 anos atrás, possivelmente já não se atenda tanto hoje. Por isso que você está fazendo uma reforma, por isso que tantas pessoas fazem isso constantemente. Isso é um ciclo natural, né? E é para ser assim, precisa ser assim.
Se nós não somos imutáveis, como o nosso espaço de viver será? É impossível. Vão surgindo novas necessidades e com isso as adaptações que a gente precisa fazer para conseguir conviver no ambiente que a gente escolheu morar. Já, mais um minutinho, 2, estamos esperando aqui nossa próxima bendita que está chegando também. Pronto, vamos convidá-la. Se ela já entra aqui conosco. Isso mesmo, Paulo Jorge, é o nosso refúgio, como ela falou, a nossa referência. Boa noite. Boa noite a todos. Nossa primeira live no Benditas Arquitetas, aí, embora já tenhamos tantos conteúdos aí já postados, discutidos e vivenciados, né? Eu fico muito feliz de estar aqui hoje fazendo essa primeira live ao vivo, né? Com tantas pessoas que já vêm acompanhando o nosso trabalho ao longo desses 20 anos de profissão e está trabalhando com essas duas arquitetas benditas também, né? É uma honra sempre. E que bom que nos encontramos pelo caminho, né? E estamos aqui hoje desenvolvendo um novo projeto de trabalho, um novo projeto de vida para agregar valor à vida de outras pessoas. É isso aí. A gente está falando um pouquinho já do tema de hoje, né, Michela? Falando da importância, né, do nosso modo de viver, né, das nossas casas também estarem evoluindo junto conosco, né? Afinal, somos o centro de gravidade das nossas adaptações, né? Elas existem para nos atender, mas eu acho que antes realmente da gente dar continuidade a tudo isso, eu acho que é importante que cada um, por 1 minuto ou 2, possa falar um pouco de tudo que já fez, de todas as experiências, ou pelo menos dar um panorama. Eu acho que é muito válido, porque como estamos em 3, e mesmo quando está só em 1, sempre tem gente convidada, gente nova, então vale muito a pena a gente se apresentar, eu acho. Então, faça as honras, né? Em ordem alfabética. Só em ordem alfabética. Eu sou Ana Karina Moraes, já trabalho no ramo de arquitetura há 20 anos, trabalhei muito com a parte de ambientação, de reforma, de residências e comercial, e há 5, 6 anos tenho parceria com a Auristela, com o escritório dela Casa Jardim, e agora a gente está em parceria com a Elaine também, através do Benditas Arquitetas, com esse novo projeto de atendimento. Eu espero que vocês gostem, que nos acompanhem e solicitem nossos serviços também. Eu sou Auristela Alcântara, né, arquiteta também. Tive a honra de conhecer Karina desde a época da faculdade, né, então nossa história já vem ao longo desses quase da pós-adolescência, né, Karina? E a gente se reencontrou nesse período agora, mais ou menos o período que ela falou, de 6 anos. E o que eu posso dizer é o seguinte, que a gente percebeu ao longo desse tempo necessidades de cliente que a gente não vinha atendendo, né? Não atendendo porque a gente não queria, porque na verdade a gente não identificava isso como uma demanda que pudesse ser gerado um projeto. Então, em meio a tantas experiências, tantas vivências com o cliente, observando a necessidade, observando o mercado, nós percebemos que existia uma demanda, né, da sociedade que não se sentia tão à vontade em ter acesso a um trabalho de arquitetura, né? E aí a gente resolve desenvolver o Benditas Arquitetas para que as pessoas se sintam parte, né, desse conteúdo que a gente está construindo juntas e com vocês também, para vocês, para que vocês entendam que o trabalho do arquiteto ele vai muito além de um projeto. O trabalho do arquiteto ele vai interferir, inclusive, no modo de viver das pessoas, né? Ou interfere, ou contribui, né? Ou passa a ajustar também aquele ambiente para que você viva da forma que você quer viver, né? E desmistificar isso tudo de que quando um arquiteto está envolvido numa reforma, num projeto, numa construção inicial, numa ambientação, numa decoração, aquilo vai sair caro,
né? A gente vem com essa proposta de trabalho de que você contratar um arquiteto independe desse valor que você acha caro, que você acha barato. Você vai contratar um arquiteto pelo que ele pode gerar e agregar valor à sua vida, à sua forma de viver. Né? E a gente está aqui para valorizar a sua forma de viver. A gente não quer interferir na sua forma de viver. A gente quer agregar um ambiente, né, um trabalho, uma dica, uma informação para que você viva muito melhor. Uma adaptação daquilo que tem em casa. Não é isso? Exatamente. Elaine Bom, Dias, a falta você. Mas não deixa ela falar. Eu sou Elaine Dias e já estou estamos, né, as três, há mais ou menos o mesmo tempo no mercado, há 20 anos, há quase há 20 anos no meu caso, e eu acho que essa vivência hoje, do que o nosso tema de hoje, é algo assim que eu descobri na minha vida profissional já faz bastante tempo, né? Essa coisa do... Eu trabalhei por alguns anos no público, em prefeitura, realmente não em Aracaju, e depois disso fui provedora de uma grande empresa aqui no estado, que foi quando eu conheci a Auristela, e naquele momento eu percebi, nesses momentos, nesses dois marcos, pela primeira vez eu tive a visão do quanto minha profissão, né, não era focada somente nos grandes momentos, nos grandes projetos, nas grandes intervenções, nem tudo que é de luxo, nem... Não. O trabalho de um arquiteto não é interferir de forma somente estética e glamourosa na vida do outro. Né? Eu percebi naquele momento que as pequenas coisas, as pequenas intervenções também realizam grandes sonhos. E isso fez total diferença para mim, não só no residencial como no comercial, porque, na minha visão, quando se atende um cliente numa atmosfera comercial, também é uma realização de sonho, ter uma empresa, ter um negócio, faz parte, inclusive, da nossa sobrevivência, da nossa existência. Então, isso fez muita diferença para mim. Eu acho que a essência do Benditas comunga muito com... Por isso que estamos juntas, óbvio. Comunga muito com as nossas formas de vermos a nossa atuação na arquitetura. E é isso que nos traz aqui hoje e que colocamos, né, esse marco do dia de hoje para iniciar uma nova sequência de conteúdos ao vivo, onde a gente vai poder interagir com vocês realmente, porque as postagens nas redes sociais geram alguns comentários, geram likes e tal, mas nosso objetivo realmente é gerar uma nova cultura. De que o arquiteto ele não é simplesmente e somente para grandes realizações, né? Eu vou fazer um projeto novo de uma casa, um projeto completo, tarará. Não, a Ana Lúcia logo cedo falou aí sobre algo muito interessante na hora que nós abrimos a live. Algo que eu estou fazendo na minha casa, eu preciso de ajuda. Né? Eu preciso saber o que fazer. Eu preciso ter um plano. É para isso que as benditas estão no mercado. E essas pequenas intervenções que a gente propõe é um luxo para as pessoas que necessitam realmente viver bem no lugar onde mora. Às vezes um pequeno detalhe que às vezes ele não tem noção de que necessita daquela mudança ali, e a gente chega com a solução para aquilo ali e ele vai ficar realizado. Nosso objetivo é esse. Às vezes uma pequena intervenção de iluminação e ventilação já transformou aquele ambiente completamente. Né? Porque uma das coisas que a gente percebeu ao longo do tempo é que tudo que a gente venha a fazer de intervenção no espaço, ele vai gerar uma nova realidade de viver, né? Uma nova vivência. Às vezes um ambiente que é totalmente fechado dentro de casa, que ele é fechado dentro de casa e você acaba abrindo, retirando uma parede de local, transformando uma cozinha que era fechada numa cozinha integrada à sala. Você muda completamente a forma de interagir das pessoas naquele ambiente. Então, o nosso trabalho de arquitetura, ele vai muito além de tirar a parede, botar a parede, abrir porta, fechar porta, abrir janela, né? Uma fachada, a estética, a iluminação, ele vai muito além. Ele vai na intervenção de como você gostaria de viver dentro da sua casa. Então, esse tema que a gente colocou
você vive na sua casa como gostaria de viver, muitas vezes não eu gostaria de ter mais dinheiro para ter isso, isso e isso. Não se trata disso, né? Se trata de as suas necessidades, os seus valores, a forma como você interage com as pessoas dentro de casa, se eles são supridos ou não, a partir do espaço que você tem, né? E com essa pandemia a gente percebeu muito isso, né? As pessoas passaram a vivenciar suas casas, que antes era um local de passagem, né? Não era realmente um local de vivência. Era um local de dormir, era um local de passar final de semana. E aí as pessoas começaram a viver realmente dentro de casa, trabalhando, estudando, né? Cozinhando, que muitas vezes você não fazia isso no dia a dia, eu fazia de forma esporádica. E Se aí começou a divertindo. se perceber as necessidades diferentes. Como a gente tinha conversado ontem a respeito das cozinhas, né? Fazer cozinha americana ou não americana? Qual a função da cozinha gourmet? Qual a função da cozinha americana na convivência diária entre as pessoas? Que você conversou comigo sobre isso ontem, dando o exemplo de quando você passou a sugerir a cozinha americana ao seu cliente, mudou totalmente a maneira de conviver dentro de casa. Aí é a mesa da sala ou a mesa da cozinha, né? Tem um fogão, assim, muito isso antigamente, né? E eu ainda tenho clientes atualmente que tem um fogão na cozinha e tem um outro fogão que eu cozinho lá fora, tudo isso, né? Mas cada E a pessoa forma que a acredita que pessoa tem sua enxerga, né? Como é propriedade, que ela quer viver em casa? Eu já tive cliente que tem a queria um sua fogão de propriedade. lenha. Eu já Sim. tive cliente que queria um fogão de lenha na cozinha gourmet, na área gourmet dele. Por quê? Porque ele tinha toda uma memória, um sentimento, né? Ele recordava o que ele viveu lá atrás, né? E que muitas pessoas não concordam. Ah, você vai botar um fogão de lenha hoje com um cooktop de alta resolução, se é que existe, né? Estou inventando essa palavra para o cooktop, gente. Não existe. É alta tecnologia mesmo, né? Tem cooktop, tem fogões, equipamentos que você fala e ele liga sozinho, né? Você aperta o botão e ele funciona. Então, não é isso, não se trata disso, de ter esse luxo em casa, mas ter coisas que realmente estejam alinhadas com o que você gostaria de ter, com a vida que você gostaria de viver. E essa dinâmica toda que a gente vem propondo é justamente para que você entenda que é possível você viver como você quer. Que independente do que aparece na revista, do que aparece nas novelas, independente do que está na moda ou não, né? Você tem uma essência, você tem princípios e tem valores coisas que você dá valor e outras que você não dá valor, e tá tudo certo. Ele só Você precisa tocou estar numa alinhado. situação bem interessante, que a gente vivencia constantemente nas nossas vidas profissionais, né? O cliente, ele se encanta pelas tendências, né? Então, as tendências do mercado, o que apareceu na novela, que está aparecendo na novela das 8, que é a personagem X, tudo isso gera tendências para o mercado. E não necessariamente aquela tendência não cabe para mim, ou não necessariamente aquela tendência tem que servir na minha casa, tem que caber de qualquer forma. Na verdade, o que define o que aquela tendência, o que aquele novo material, ou aquele novo equipamento, se ele pode estar ou não na sua casa, se ele se alinha ao seu dia a dia, ao funcionamento da sua casa no cotidiano. É isso. As suas necessidades, porque você vai querer uma coisa para ficar só de enfeite. Pois é. Para quê? Quantos equipamentos, quantas cozinhas, né, vivem entulhadas. E ao contrário também, quantas cozinhas que são pequenas demais, que não tem espaço. E aí, para que eu tenha um funcionamento, às vezes a dona, né, os usuários daquela cozinha curtem muito cozinhar de uma certa, até com mais primor, né, e necessitam de outros equipamentos para trabalhar. O trabalhar em casa hoje, né? Ou a cozinha gourmet, ela vem também de um contexto de que quantas e quantas hoje mulheres e homens vivenciam a sua cozinha da sua casa para fazer encomendas, para atender deliveries pequenos dentro da sua própria casa, um pequeno negócio. Então, tudo isso gera adaptações que, independente do tamanho que eu tenho da minha cozinha, eu tenho essa demanda e eu preciso resolver. Né? Então, faz parte muito desse dia a dia.
verificar o que tem no mercado e o que eu preciso, e o que tem na minha casa. Se o que eu tenho na minha casa se alinha, eu descobri muitas coisas na minha casa nos últimos meses que eu não utilizava, e algumas, é porque não dá para mostrar com a câmera, tem umas coisas até que estão já para sair, porque já não tem mais utilidade nenhuma, elas já foram reutilizadas diversas vezes em vários ambientes. Mas chega uma hora que você abre o seu armário, você está ali na cabeça que você precisa de uma coisa X na sua cozinha para fazer acontecer. De repente você encontra ali, você já até tinha aquela coisa X. Nem lembrava. Nem lembrava porque nem usou. Né? E igualmente são os ambientes. Né? Quantos ambientes na nossa casa ficam ali obsoletos para sempre? E passaram a ser utilizados agora com a pandemia, todos juntos, misturados, utilizando o mesmo ambiente, com a mesma integração. Sim. E aí tiveram que fazer adaptações para que todos pudessem usar ao mesmo tempo. Era menino na aula online, pai e mãe no home office, e aí se ajeitando. Muitas coisas conseguem ajeitar, né, para passar batido, como se achava antes que a pandemia ia durar pouco tempo, né? Mas, pelo visto, vai durar muito tempo ainda. E consequentemente, muitos ambientes também precisam, não, mesmo assim, não se adaptaram. Né? Então, porque a casa tinha um outro funcionamento. E essas soluções, eu vou fazer uma casa nova para resolver o que é a minha demanda de hoje, depende. Né? Mas se você tem a condição hoje, a curto prazo, de interferir no imóvel e nos ambientes que você já tem hoje, isso vai te atender, você pode planejar uma nova casa com mais tempo, com mais tranquilidade, com mais visão de médio e longo prazo. Então, as reformas, que parecem um vilão, a gente fala muito, tira muita brincadeira no canal com algo que é medo de obra, mas medo de obra é crônico, por incrível que pareça, medo de obra dá medo, acho que até na casa da gente, eu acho, né? Então, é muito importante assim, que as pessoas percebam que elas podem fazer, né, gerar novas situações e solucionar demandas em suas casas de forma planejada, organizada e com pequenas intervenções e consultorias que podem atender nesse fator. Austela, antes de você entrar, tinha uma das pessoas que está seguindo a live, acho que é a Ana Lúcia. Ela falou assim que está fazendo uma reforma na casa dela e tudo mais, está fazendo sozinha, e tudo bem, né? Não é nenhum problema. A depender do porte da obra, não precisa ter um profissional dentro da casa do cliente ali 24 horas olhando um serviço tão pequeno. Mas isso só funciona, né? Isso só funciona se houve um planejamento anterior. Se todas as partes sabem o que tem que fazer e quando fazer, o que é mais importante ainda, e como fazer, né? O que, quando e como, isso é importantíssimo. A gente tem alguns clientes que nos procuram para apagar incêndio, né? Quantas vezes? Porque não houve esse planejamento, né? E o que a gente vem com, a nossa proposta de trabalho hoje, uma delas com o Benditas Arquitetas, é poder fazer uma consultoria antes de você decidir encarar uma obra, inclusive, né? Porque às vezes você não quer realmente contratar um projeto porque é algo que você acredita ser simplificado. Mas se você tem uma consultoria com um olhar de um profissional que consegue visualizar muito mais do que você, tem uma visão um pouco mais ampliada do que você, com certeza você vai ter muito mais decisões assertivas, né? E quando você estava falando, Elaine, com relação às reformas, eu lembrei, nesse período de pandemia, o boom que deu no setor imobiliário com relação às pessoas quererem saírem dos seus apartamentos, né? Porque começaram a perceber, muitas vezes, a falta de organização, perceber a movimentação do vizinho, do apartamento de cima, do apartamento do lado, né? As próprias pessoas da família dentro do mesmo espaço. Muitas pessoas não souberam conviver com os próprios familiares, né? Isso foi algo muito crítico que aconteceu e a gente sabe que houve. Mas será que você não conseguiu viver dentro do seu apartamento? Porque aquele espaço era muito pequeno ou porque você não tinha recursos de organização em formas de trabalho, em forma de estudo, em forma de cozinhar, em forma de trabalhar, de viver, de morar, de tudo ali dentro, né? De repente, o que você precisaria era parar, refletir e reorganizar aquele espaço. E necessariamente não é reorganizar fazendo uma grande intervenção, mas reorganizar mesmo com o que era essencial para você viver.
né? E isso foi algo que a gente percebeu na prática. O mercado imobiliário teve um boom de pessoas querendo sair dos apartamentos, indo para casa, comprando. Quer dizer, muitas pessoas fizeram dívida nessa pandemia, mudando de imóvel, porque queriam sair dos apartamentos, né? Quando muitas vezes a questão não é você sair do ambiente, é você se reorganizar, primeiro emocionalmente, né? Depois a estrutura física que está ali, para que você consiga vivenciar. Porque nem tudo você vai conseguir instalar o dedo e resolver, né? E outra coisa que eu acho que as pessoas precisam desmistificar da cabeça é que eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Primeiro você tem que decidir o que você quer fazer, né? Decidir o que você quer fazer e ter um plano, um planejamento para que isso aconteça. Necessariamente você não precisa vender sua casa porque não quer mais fazer algo, porque aquela casa já não me atende. Ou, eu não vou fazer uma intervenção aqui porque eu vou gastar muito. Você nunca sabe, você nem sabe qual é o valor de uma obra, você nem sabe que intervenção você vai fazer, mas você já botou na cabeça que vai gastar muito. Então, não se trata de ter dinheiro ou não ter dinheiro, se trata de decidir fazer. Depois, você viabiliza como é que isso faz. Né? E a gente precisa fazer isso para tudo, não é só uma reforma, não é só uma construção, para tudo na vida. O dinheiro ele não vem em primeiro plano. O que vem em primeiro plano é a sua decisão de fazer algo, de fazer uma mudança, né, em qualquer instância da sua vida. Eu acho que isso é uma coisa também muito importante de se falar, porque para que a gente possa decidir muita coisa, não é porque eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. Primeiro vem o desejo de fazer, depois você realmente avaliar se aquilo tem uma necessidade de ser feito, ter um plano e contratar as pessoas certas para fazer. Se você não sabe. Agora, se você sabe, aí é outra história. Se você tem certeza do que você está fazendo e vai ter esse resultado, né, conforme você está pensando, aí tudo bem. Agora, se você não sabe como fazer algo, isso vai para qualquer situação da nossa vida. Né? Vamos procurar uma informação de alguém que já fez aquilo ou que pode fazer e que pode nos ajudar. De preferência, contrate um arquiteto se for o caso de reforma. Né? Porque o quanto você vai pagar para ele, você vai economizar muito mais e vai agregar muito mais no seu imóvel e na sua forma de viver. É porque, na verdade, Estela, não é nem uma questão. Eu acho que acho que existe um equívoco, sabe? Da visão de mercado para com um arquiteto. É como se fosse uma mão de obra a mais. Mas, no fundo, o nosso trabalho é mais uma cabeça pensando naquilo ali, e uma cabeça fora do problema. Porque quando eu estou no problema, quando eu estou vivenciando aquilo ali, às vezes eu só tenho uma visão de solução, ou seja, nenhuma. Quantos clientes chegam para nós que não têm a menor ideia de como vai solucionar aquilo ali, como você acabou de dizer, vou vender, vou jogar fora, vou me desfazer, vou alugar, não quero mais. Vou transferir o problema. Mudar de problema. E quando um profissional entra no processo, ele é mais uma cabeça pensante e neutra. A técnica. E neutra. A técnica e ter uma visão mais detalhada de espaço. Quantas pessoas que a gente já atendeu de projeto, que a gente colocava um desenho em cima da mesa, um layout, e a pessoa não tinha ideia nem. Eu tive uma cliente que ela dizia assim: ela é minha ponte onde é a porta, e ela via, eu tô vendo aqui que está escrito sala, mas eu não sei qual é o tamanho da sala, não estou entendendo nada. Me diga onde é a porta e a janela para eu me atentar disso. Então, a pessoa não tem nem visão do que é aquilo ali. E fora que existem também as condições de fazer aquilo sozinho e gerar uma dificuldade, uma problemática muito maior para o futuro. Porque você pega tudo aquilo que você contabilizou na sua vida para gerar uma nova situação para a sua família, realizar um sonho, ter uma casa maior, ter uma casa melhor. E a já está falando, mas volta. E no final das contas, quando você passa para a prática sem nenhum planejamento e sem soluções adequadas, dá errado. Porque não existe uma cabeça pensante com uma visão espacial adequada, ou seja, uma visão de todo aquele macro. Né? Não somos pessoas diferentes das outras, não é isso. Nós somos
seres iluminados. Acho que ela caiu, mas vamos aguardar. E só que o que ocorre? Ocorre que muitas vezes temos uma condição de compilar toda aquela necessidade, ver as melhores soluções, e reforma nesse ponto é mais crítico, porque já existem ambientes que estão lá e já estão funcionando e que precisam continuar ou não servem mais, precisam sair de cena, e tudo aquilo tem que funcionar simultaneamente, adequadamente. O uso de um ambiente não pode interferir no outro. Tá? Então, como que a gente vai... Deixa eu só chamar a Estela só um minuto, pessoal. Um minutinho só. A Estela está voltando, caiu a conexão dela. Então, não temos como, né, nos omitirmos para que existe... Por exemplo, alguns anos atrás eu tive uma condição muito limitada de vida com a minha coluna. Né? Então, eu tomava remédio todo tempo para melhorar a coluna, eu tentava dormir melhor, eu tentava me exercitar, mas enquanto eu não tive uma opinião profissional que me colocou no rumo certo para eu corrigir aquela situação, para eu resolver aquela situação que estava alterando absurdamente a minha vida para pior, nada aconteceu. Então, o profissional, ele não é uma mão de obra. O arquiteto, o projetista, ele não é uma mão de obra a mais que você vai contratar. Ele é uma cabeça pensante que vai pensar com você para atender o seu interesse e a sua necessidade no seu imóvel. Então, isso é que faz toda a diferença, é isso que realmente precisa ser pensado e ser considerado. Isso que Ismael colocou aí, que ele orienta a procurar um arquiteto nas obras dele para poder o cliente não gastar mais. E aí acaba que o cliente gasta mais, depois que gastou mais, não ficou satisfeito com aquele resultado, aí vai resolver contratar um arquiteto. Aí já gastou a mão de obra para fazer, gastou a mão de obra para refazer. Desculpa, pode continuar, Karen. E acaba gastando mais, porque não foi pensado anteriormente, não houve um planejamento anterior. Porque quando você se programa, tudo vai dar certinho. Com certeza. E é esse o objetivo, né? Se o cliente tem uma demanda, tem uma necessidade, senão ele não faria nenhum sentido se não tivéssemos algo a contribuir. Então, o objetivo é sempre contribuir ao máximo, porém, de acordo com a necessidade da situação. A gente já teve clientes de atender em várias situações diferentes, situações enormes, situações super pontuais, que às vezes uma reunião ou duas no ambiente, discutindo sobre aquilo ali, resolvia a questão. Né? Então, as consultorias pequenas, elas também solucionam muito a situação, né? Geram uma clareza no outro, tira aquela visão limitada da minha vivência ali do todo dia, de não estar vendo a solução, e resolver o problema. Então, eu acho que as soluções pontuais, elas são muito eficientes, definitivamente, já vivemos isso inúmeras vezes, e hoje, além de percebermos o quanto é eficiente, estamos todos aqui hoje envolvidos no processo online, e para que hoje ocorresse, teríamos que estar num local em comum, talvez nem todas as pessoas estejam na nossa cidade. Então, o mundo online, ele nos deu, inclusive, uma condição de nos conectarmos mais, estarmos mais próximos das pessoas, da obra. Quantas e quantas vezes eu precisava, eu acho que tem até uma pessoa que fez obra comigo recente aqui, como executando, e eu precisava ir na obra, às vezes, uma de manhã inteira, recebendo pessoas e resolvendo questões, quando, na verdade, hoje se faz uma reunião como essa e se resolve tudo com o cliente, ou com o fornecedor, ou com a mão de obra, uma foto que vem da obra. Então, hoje a gente tem ferramentas para trabalhar e colocar essas soluções cada vez mais perto do nosso cliente. Isso é maravilhoso. Não existe distância, né? Hoje a minha conexão caiu. Não existe distância mais, né? É possível você fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Claro que tem situações que, não só na arquitetura, mas em qualquer área, que o presencial, o humano, o corpo a corpo,
ele vai ser necessário, né? Mas muitas coisas a gente consegue se resolver à distância, inclusive, né? E não existe mais para nós, né, essa distância do cliente. O cliente ele faz parte do processo e ele precisa entender que ele é quem toma a decisão. Não somos nós que impomos, não é o profissional que impõe uma decisão. É você, cliente, que tem que entender que eu preciso de uma solução que atenda isso. Né? Essa solução que atenda, que resolva um problema seu, que lhe traga benefícios, ela vai ser gerada através da construção de uma conversa, de um entendimento, né? E o que não quer dizer que o profissional ele não vá sugerir opções para você, para que você entenda que além da sua visão existem outras possibilidades e muitas vezes você não identificou. Não identificou porque não é a sua praia, porque você nunca vivenciou aquilo, né? E aí você consegue realmente poder ter opções de escolha, inclusive, pela visão ampliada de uma outra pessoa, de um profissional que já tem mais vivência, né? Eu costumo dizer para os clientes o seguinte: o sonho é seu, é você que tem que definir o que você quer, né? Então, assim, se você está construindo uma casa, para você é importante colocar um determinado tipo de material, o seu recurso não é tão grande. Vamos pensar juntos e definir assim, a gente pode economizar em outro local para garantir que isso que você sonha vai ser colocado ali na sua casa. Muitas vezes não é muita coisa, é um detalhe, mas se você quer que aquilo esteja ali. Ou o fogão de lenha, como eu citei mais cedo, né? Que foi construído na obra, não exigiu nenhuma tecnologia especial, nenhum material especial, nada muito caro, mas era o sonho do cliente. Eu não podia dizer para ele que era muito melhor um cooktop, por exemplo. Porque ele quem vai viver naquele espaço, é ele quem vai olhar para aquela parede, para aquele móvel, para aquela circulação. É ele que vai dizer assim, poxa, aquela cor de rodapé me incomoda. Depois que a gente sai de cena, a casa é sua. É você quem vai viver com a sua família, com seus hábitos, com todas as suas coisas, com as suas lembranças, com o que você vai agregar ali. Então, a casa ela precisa ser feita para o seu modo de viver. Apenas o arquiteto ele é uma ferramenta essencial, né, ao meu ver, puxando a sardinha para o nosso lado, para que o seu sonho se materialize. E você precisa entender que você pode fazer aquilo. Não é uma questão de ter dinheiro, como eu falei mais cedo. É uma questão de tomar uma decisão de que eu quero isso na minha casa, independente de tendência, independente de moda, independente do seu vizinho, independente do seu irmão que chegou na sua casa e disse eu faria isso. A forma que ele vive é uma, a casa dele é uma, a família dele é outra. Mas a sua é a sua. É você quem tem que estar totalmente ambientado com as coisas que você quer colocar no seu espaço. Né? Mas o olhar de um profissional, ele vai lhe dizer o seguinte, olha, você pode colocar isso e isso. Isso vai lhe custar mais um pouco, vai demandar que você contrate uma mão de obra específica. Você também tem essa opção que vai lhe dar esse mesmo resultado, com um custo mais reduzido, ou você vai ter que investir um pouco mais. Então, são coisas que você, cliente, não consegue mensurar pela falta de vivência, experiência. Tem clientes que nunca fizeram uma obra na vida, nem tapar um buraco de parede. Então, ele não tem condição de avaliar o que é mais caro, o que não é mais caro. A gente até fez um conteúdo, né, acho que semana passada, onde você coloca como exemplo o drywall. Né? E muitas pessoas nem sabem o que é o drywall. O drywall é uma parede de gesso industrializada. Que muitas pessoas acham que é um material muito caro, mas não contabiliza o custo-benefício que aquilo vai ter. Então, tudo na nossa vida tem custo-benefício. E esse custo-benefício é o que cabe ao profissional, junto com o cliente, decidir o que é melhor. Porque nem sempre o que é mais caro é o melhor para você. E nem sempre o que é mais barato também é o melhor. Então, existe uma relação custo-benefício que é o que pode ser o fator de decisão aí na hora de escolher por algo para colocar dentro do seu imóvel. Então, ao meu ver, tem que estar alinhado o que você quer ter, o que você pode pagar, não necessariamente, talvez naquele momento, mas se for algo que possa esperar, você pode se planejar,
né? E tudo depende do objetivo que você quer com aquilo. Se for algo para ser rápido, dentro do recurso que eu tenho, ótimo. A solução existe para isso também, né? Eu posso criar uma solução que atenda isso que você quer. Se o seu fator é recurso resumido, recurso reduzido, aliás, a gente vai ter que dar uma solução para que aquele recurso compre essa solução e você comece a utilizar aquilo da melhor forma possível, né? E isso tudo dentro de um planejamento. Se você está com um recurso maior, né, a gente pode até lhe dizer assim, olha, isso aqui custa um pouco mais, tem esse valor agregado, tem esse tipo de visual. Isso aqui custa um pouco menos, mas visualmente vai dar o mesmo efeito. Porém, a durabilidade não é tanta, que são coisas que você não consegue mensurar, né? Porque não tem a vivência e não tem a expertise técnica para conseguir avaliar esse tipo de coisa. E às vezes, Auristela, o cliente chega com várias coisas que ele quer colocar naquele espaço e não tem a noção se realmente aquilo vai caber. Então, a gente, como técnico, como profissional, com a experiência que temos, a gente vai. Isso aqui cabe, isso aqui não cabe. Qual a prioridade? Então, a partir daí, o cliente vai ter que analisar, avaliar quais são as prioridades dele. E Com outra certeza. coisa também bem interessante, assim, você falando de alinhar a expectativa, né? Mas eu acho que muitas pessoas, né, não só por nunca terem construído, não contratam, nunca viveram essa experiência, outras se privam de viver a experiência, não só por achar que é algo que não pode pagar. Eu acho que isso é um percentual das pessoas. Eu acho que existe um outro percentual que se limita porque acha que é alguém que vai interferir no que ele quer fazer, né? Pô, a casa é minha, então eu vou fazer do jeito que eu quero. Mas não quer dizer que o profissional, o projetista ali pensando junto com você vai interferir no que você quer para sua casa. É o contrário, é justamente para que o que você quer seja literalmente realizado da melhor maneira possível, inclusive que possa ser realizada a longo prazo. Você vai vivenciar esses resultados para sempre, enquanto você utiliza aquilo ali, aquele imóvel, enquanto você vive nele, enquanto aquilo está te atendendo, né? Enquanto ainda é sua necessidade. Porque é muito difícil, eu acho, que no dia a dia você receber uma consultoria e não atender sua expectativa. Ao mesmo tempo, existe o contraponto dentro da obra. E acho que quando você começa a pensar em alguma coisa e compartilha com outra pessoa, você compartilha com uma pessoa do seu lado, até dentro de casa, ela tem uma opinião. Quando você compartilha com alguém, com a outra pessoa da sua família, ela tem outra opinião diferente da sua. Quando você compartilha com. Então, a pessoa já vai começando a vivenciar aquele tanto de opiniões divergentes, como é que eu vou chamar um profissional? Como é que eu vou contratar uma pessoa para que ela ainda tenha também uma opinião diferente da minha? Não é isso. Né? Definitivamente não é esse o nosso trabalho. Isso é fora de cogitação. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente vem para o processo inclusive para combater as opiniões que não têm nada a ver com o que você realmente quer e o que você precisa. É isso aí. É isso aí. O que eu posso dizer aqui como frase, que eu acho que é uma frase para as pessoas realmente refletirem, né? Uma pergunta que a gente fez para a nossa live. Você vive em sua casa como você gostaria de viver? Né? Eu acho que as pessoas precisam refletir isso. Porque muitas vezes a gente mantém coisas que a gente não precisa, a gente ocupa espaço que a gente não precisa, a gente deixa de fazer algumas atividades por limitação, seja do espaço, seja de móveis, né? Quantos móveis muitas pessoas têm em casa que não utilizam, tá ali simplesmente ocupando espaço, né? Quantas coisas você poderia fazer a mais dentro daquele ambiente se você abrisse mão de ter o espaço obsoleto para dar vida àquilo ali, né? Então, às vezes a gente se limita em desenvolver um hobby, por exemplo, desenvolver algo que você gostaria de fazer, porque você acha que não tem espaço. E às vezes ter um espaço é você ter uma bancada, ter um armário onde você pudesse fazer aquilo ali. Não necessariamente um ambiente inteiro. Né? Então, acho que a gente precisa refletir realmente se a gente está vivendo como a gente gostaria de viver. E independe
do espaço que a gente vive, né? Muitas vezes são as ações que a gente tem, né? A falta de ação também, né? Para a gente viver como gostaria de viver. E algo que eu gostaria também de deixar é o seguinte, para que vocês avaliassem se a casa que vocês têm, ela está refletindo a sua verdadeira essência, né? A forma como a sua família vive. Se você precisa de adaptações para isso, para que você alinhe essa forma de viver, se é o espaço que não favorece, ou se você está mantendo um espaço porque um dia você resolveu fazer aquilo, você gastou muito dinheiro para ter, de repente, uma mesa da moda e aquela mesa já ninguém usa mais, porque todo mundo usa a bancada americana, ou porque todo mundo usa a varanda de fora, ou porque as pessoas usam a cozinha. Eu lembro quando eu era criança, minha casa se usava muito a cozinha. Todo mundo ia para a cozinha, né? E acabou que com os apartamentos as pessoas perderam um pouco esse hábito, mas ele está lá na essência, né? E por que não botar uma mesa na cozinha se você usa a cozinha? Por que que a sua cozinha tem que ser um local de passagem isolado se a cozinha é o centro da sua casa? É isso que a gente precisa começar a refletir. O que é que eu tenho de hábito, eu gostaria de resgatar ou de fazer novo, mas o meu espaço está me limitando. Porque isso é algo que você colocou na sua cabeça que aquele espaço não está favorecendo e é aquilo a desculpa que você dá para não fazer o que você quer. Não é verdade? Então, se você tem vontade de ter uma mesa na sua cozinha, vamos fazer esse espaço que a sua cozinha caiba uma mesa. Se você não é daquelas pessoas que gostam de cozinhar, sua cozinha só precisa ter uma pia, um fogão de 2 bocas, talvez, e uma geladeira. Mas você precisa identificar o que que você quer ter na sua casa e independe da moda, independe do profissional que está lhe atendendo, porque é você que vai viver depois aquele ambiente, né? Mas você precisa ter as coisas que a sua família e você precisam para viver melhor. Para ter algo a mais que você não tem, abrindo mão de coisas que você tem e não usa. Por exemplo. Né? Eu acho que é uma forma de viver muitas vezes equivocada, inclusive. Você começa a achar desculpa para não fazer certas coisas porque você acha que não tem espaço. E na verdade não é. É decidir que você quer fazer aquilo ou resgatar aquele hábito antigo que você tinha na sua casa primitiva, por exemplo. Assim como na residência, no seu aplicar isso no seu espaço de trabalho também. Como começou esses trabalhos home office, né? Então muitas coisas tiveram que ser adaptadas. E aí, essas adaptações chegaram, supriram a sua necessidade por você achar que seria pouco tempo ou não, né? Tudo isso tem que ser avaliado, né, por um longo tempo. Ah, resolvi trabalhar em casa. Eu me encontrei trabalhando em casa. Não quero mais, eu tenho essa opção de trabalhar em casa, não quero mais sair. E aí, o seu espaço de trabalho também está adequado às suas necessidades? É importantíssimo, né? Porque essa adaptação do seu espaço de trabalho vai refletir na sua produtividade, na sua dinâmica de trabalho ali, no fluxo dentro do espaço. Você pode ser uma pessoa que cola tudo na parede. Você pode não ter parede, por exemplo, né? Ou você é uma pessoa super organizada que bota tudo em gaveta. Não é como eu. Se eu botar na gaveta, eu esqueço. Acabou. Aquilo não existe mais nunca na minha vida. Né? Mas tem pessoas que são extremamente organizadas e metódicas e querem ter um espaço para cada coisa. E também está certo. Né? Mas precisa ter, porque senão ela se envolve num caos absurdo e não consegue produzir nada. Você precisa se sentir em funcionamento ali, né? Se você está num ambiente, vivendo um ambiente que você não se sente bem, que você se sente estagnado, eu acho que nossos quartos são um exemplo maravilhoso disso, né? Se na minha compreensão, se a pessoa todas as noites chega no quarto, deita, não consegue dormir direito, demora para dormir, não se sente confortável, acorda no outro dia muito cansada, às vezes a posição da cama, às vezes a iluminação, pode ser a ventilação, pode ser uma fonte de ruído que tenha próximo do quarto, pode ser N coisas estruturais, inclusive.
né, no modo de descanso e tudo mais. Né? Banheiro também tem muito disso. Então, cada situação, cada pessoa. Eu chego na casa de uma pessoa, acho um banheiro maravilhoso, o banheiro é lindo, aquela bancadinha, que coisa linda, né? Naquele tamanho e tal, todo parece uma boneca. Mas isso atende à sua casa? Banheiro é muito vilão, antigamente, nas tendências, os papéis de parede. Eu achava o máximo, as revistas mostrando os papéis de parede no banheiro social. Aquilo é algo que é feito para ser exposto, não é para ser utilizado todo dia. Então, é funcional na sua casa, você funciona dessa forma, aquele ambiente ali vai ter uma higiene mínima. Não, tem todo mundo, tem criança, escova os dentes, molha a bancada toda, molha a parede. Então, como é que você vai ter um papel de parede no seu banheiro? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Inclusive, alguém comentou durante a live que com a quantidade de materiais que temos hoje no mercado, é essencial, o nosso trabalho vai muito lhe conduzindo para que tipo de material você vai utilizar naquela situação e vai resolver sua questão. Né? Não necessariamente, é ótimo porcelanato com brilho, eu amo aquilo ali, mas será que na sua sala ele se adapta? Então, tudo isso precisa ser considerado. Então, o conforto e a estética, eles precisam andar de mãos dadas, definitivamente. E para que, no conjunto, no resultado, os nossos modos de viver, né, a sua casa, seja realmente como você precisa e como você merece. É isso Isso aí. mesmo, Merecimento. Estamos chegando num tempinho já, quase finalzinho já, no nosso tempo de hoje. Foi excelente. Eu amei. Agradecer as pessoas e parabenizar por se disponibilizarem. Algumas, inclusive, fizeram vários comentários e foi respondendo gradativamente. Mas se tiver mais alguém assim que queira fazer alguma pergunta depois da live, né, vem aqui no Benditas ou no contato de uma de nós. Se você tem nosso contato também, fica à vontade. O objetivo, repetindo o que dissemos no começo, nosso objetivo realmente é gerar uma nova cultura de como o profissional da arquitetura está para você, como todas as outras prestações de serviço que você precisa. Está para você no planejamento da sua vida. Eu sempre coloquei isso muito para os meus clientes, principalmente meus clientes de comercial, assim, que tem limite de tempo para fazer as coisas nas nossas casas também. O projeto é uma ferramenta de planejamento para você. Né? Se eu tenho pouco recurso, eu não posso contratar o arquiteto. Eu acho que é exatamente o contrário. Você precisa otimizar muito o recurso que você tem. Então, você tem uma mão de obra que saiba pensar com você, além das soluções, o como, o quando e como, né? Você vai poder aplicar aquilo ali na sua necessidade para realizar o seu sonho de ter uma casa como você precisa e merece. Eu acho que é o ponto número 1. É algo que precisa ser realmente considerado e gera uma relação de confiança muito grande, porque para nós é um compromisso muito alto com o cliente, saber da expectativa que ele tem de vivenciar tudo aquilo ali é essencial para nós, é a essência de tudo. É saber de que o outro precisa muito daquele serviço e do quanto é de suma importância que nosso trabalho seja o mais eficiente possível ou supere a expectativa. Isso é muito importante para nós. É isso aí. Meninas, foi ótimo. E aproveite para seguir nossos canais YouTube, Instagram, Facebook. E se você gostou desse conteúdo, divulgue para outras pessoas, porque pode fazer diferença para elas também. Né? E eu acho que a gente vai ficando por aqui hoje, né? Mas vamos nos ver muito mais vezes. E estamos totalmente disponíveis, inclusive, a esclarecer dúvidas, né? E vocês possam também sugerir temas de coisas que vocês gostariam de ouvir dentro do canal do Benditas Arquitetas. E saibam que, independente da sua necessidade, sempre existe uma solução. Né? Essa solução, se for dentro do espaço, dentro de um imóvel, seja ele comercial ou residencial, seja um espaço de quintal, né? Seja uma consultoria para saber como você poderia colocar sua janela, como você poderia melhorar a ventilação e iluminação do seu espaço. Dentro do canal do Benditas Arquitetos você vai conseguir uma informação como essa. E se não tiver lá, deixe seu comentário que a gente com certeza vai
desenvolver algo para que possa dar alguma resposta para você também. Obrigada pela presença de todos, pela interação e por estar conosco até agora. Parabéns para todos, né? Que muitos não têm contato com a arquitetura e se interessam por temas como esse, porque afinal de contas a arquitetura ela permeia as nossas vidas, independente de você entender que isso é real ou não, né? O trabalho do arquiteto ele influencia diretamente no modo de viver das pessoas, no modo de trabalhar e, consequentemente, isso vai para as relações que vocês têm dentro daquele espaço, seja de trabalho ou seja de moradia ou de lazer, né? Então, o trabalho de arquitetura ele está para todas as áreas realmente. E é verdade, é real e a gente já constatou. E com certeza você vai entender isso também dentro do canal. Ok. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Até uma próxima. Tchau, Estela. Boa noite. Tchau, tchau.